Boa tarde, eu sou o Bruno, sou engenheiro aqui na Agentify e trabalho maioritariamente com modelos de linguagem, os Large Language Models, e eu hoje queria vir cá com o objetivo de desmitificar um bocado como é que eles funcionam, o que é que eles são e porque é que eu os acho mesmo muito interessantes. Mas para começar, eu vou perguntar, que número é este que estamos aqui a ver? É assim, temos alguns palpites, é um 8. Eu acho que não é um 1. Um 4 também não me parece, não sei quem é que disse. Mas se calhar também pode ser um 9, não é? Há alguma coisa na nossa percepção sensorial que, mesmo vendo parte de um número, já nos dá alguma ideia daquilo que ele pode ser, não é? E vendo outra parte do número, nós aqui tiramos a conclusão que pode ser um 6, se calhar, um 8, não é? Mas quando juntamos as duas partes, aí é que nós chegamos à conclusão, quando o meu slide passar, que ele era um 8, de facto. Porquê? Apesar de nós vermos partes distintas da mesma imagem, nós, quando temos a informação completa, conseguimos chegar a uma conclusão concreta. E esta ideia de observar partes diferentes e atribuir características diferentes a números, e quando vemos tudo chegar a uma conclusão, é a ideia base por detrás desta máquina de 1950, que é o Perceptron, que foi a primeira máquina de inteligência artificial que foi feita. E ele funcionava exatamente dessa forma. Ele olhava para imagens, cada parte observava uma parte da imagem em um canto, tirava as suas conclusões e, no fim, conseguia chegar a um único ponto. Que aquilo é um C, no fundo. E vemos aqui que, desde os primórdios da inteligência artificial, que nós tentamos projetar a nossa própria forma de pensar na máquina. Tentamos colocar a nossa inteligência na máquina, tentar fazê-la comportar-se como nós. E já em 1958 tínhamos aqui um paper da Marinha Americana que fazia exatamente isso. Eles mostravam que a organização biológica do nosso cérebro podia ser representada na organização do Perceptron, com diferentes sensores que, tirando as suas conclusões, iam levar a ações, e a mesma coisa no Perceptron, os diferentes sensores, tirando as suas conclusões, levavam a um output. No entanto, no que toca à linguagem, mais ou menos por esta altura, as coisas não eram assim. A linguagem não era vista como algo tão abstrato quanto uma imagem. Era vista como algo que tinha regras, que era capaz de ser matematicamente implementado. E o primeiro exemplo disso foi a Eliza, que foi um dos primeiros chatbots, pelo menos o primeiro grande, que impressionava bastante, mas era uma máquina muito simples. A forma como ela funcionava era: lia a vossa frase de input da esquerda para a direita, tentava encontrar palavras que ela achava relevantes e transformava essas palavras numa pergunta. Mais ou menos como um psicoterapeuta rogeriano, que é um psicoterapeuta que, se forem a vocês dizem: eu estou triste. Ele dá a responder: mas está triste porquê? Porque o meu cão morreu. E você gostava do seu cão? Está sempre a transformar a resposta numa pergunta. E esta abordagem, na altura, isto foi em 59, já impressionava bastantes pessoas. Já dava a ideia de que estavam a falar com um ser humano, apesar das perguntas serem extremamente infantis e de não ter qualquer conhecimento do mundo. Era uma máquina bastante simples, mas ainda há pouco tempo fizeram o teste de Turing com ela. Para quem não sabe, o teste de Turing é um teste que tenta definir o quão boa uma máquina é em enganar uma pessoa. Ou seja, a fazer com que a pessoa pense que está a falar com uma máquina. E fizeram o teste com a Eliza de 59 e o GPT 3.5, que é um dos modelos por trás do ChatGPT, e a Eliza saiu à frente.
Tenho aqui uma nuance, porque o GPT foi treinado de forma a não enganar as pessoas, ao contrário do que a Eliza tinha o propósito contrário, mas ainda assim é um modelo interessante, não é? A forma como nós podemos pegar em regras simples e ainda assim fazer um robô bastante sofisticado, no fundo. Não é? E só que isso não nos permitia muito ter conversas muito profundas, não é? Estava só a transformar aquilo numa pergunta, passava 5 minutos perdia a piada. E foi aí que apareceram os modelos estatísticos de linguagem, que tinham uma função muito simples, que era, liam mesmo muito texto, e depois tentavam calcular para cada palavra qual é que é a palavra mais provável de aparecer a seguir. E vão ver que isto é uma abordagem que parece simples, mas hoje fazemos exatamente a mesma coisa. E só faziam isso. Começávamos com uma palavra, e de tudo o que eu vi agora, qual é que é a palavra mais provável de aparecer. E isto permitia fazer texto que não era muito coerente, mas que podia fazer algum sentido. Já vão perceber o que eu quero dizer. Aliás, isto depois acabou por ser usado em part of speech tagging, que era tentar identificar de umas palavras o que era o verbo, o que era o determinante, o que era o nome. Por exemplo, se tem um determinante, qual é que é a probabilidade de vir um nome a seguir? É bastante alta, não é? E estes modelos estatísticos eram usados para isso. Aliás, isto é tão simples que eu antes de ir para aqui até estive a brincar com um. E isto o que faz é, eu peguei num texto com product reviews, um dataset muito grande, calculei a probabilidade de cada palavra vir a seguir à outra, só contei-as todas e depois dividi pela ocorrência. E comecei o texto com DVD player, ali na 23. E depois peguei nessas palavras e cliquei, agora, por cada palavra que vem a seguir, escolhe uma mais provável. E isto foi o que saiu. Foi DVD player, only play DVD audio without video. Sinceramente não é mau, para um modelo de linguagem com 40 linhas. DVD player, so what are cameras for? Uma excelente questão. O DVD player, and dragging and dropping the music continues to squeeze dollars. Acho que descambou um bocado, começou a falar em shutter speed, e aí perdeu-se um bocadinho. Mas percebem o que eu quero dizer, não é? Só com a probabilidade da palavra, nós já conseguimos fazer algumas coisas. Algumas coisas até interessantes. Só que devem estar a perguntar agora onde é que estão as redes neuronais no meio disto tudo, não é? Que era a grande revolução. E elas não tinham aparecido até agora por uma razão muito simples. Uma rede neuronal, primeiro, são duas razões. Primeiro, o que nós colocamos nela tem um tamanho fixo. E as nossas frases não têm. Tem frases compridas e frases mais curtas, ou parágrafos até. E outro problema. Numa rede neuronal, quando nós introduzimos dados, introduzimos tudo de uma vez. E perdemos a noção de causalidade. O que é que vem antes do quê? O que na linguagem é algo muito importante. A ordem com que nós dizemos as palavras tem muito efeito naquilo que é o entendimento da frase. Isso foi quando apareceu estas Recurrent Neural Networks. Isto já foi finais dos anos 70, início dos anos 80 até, que se pôde começar a brincar com frases, porque isto permitia-nos injetar uma palavra na rede, neste caso naquela célula que vem ali. Ela calculava o entendimento que tinha da palavra e depois permitia-nos injetar outra. E agora vem a parte que é recorrente, que é o entendimento que ela tinha antes é injetado juntamente com a nova palavra. E isto acontece sempre, independentemente do comprimento da frase. Em palavra nova, calculamos o estado, injetamos outra vez a antiga e a nova. Depois vem outra, injetamos a antiga e a nova. E a ideia que eu quero que tirem aqui é, vamos imaginar que temos 20 palavras. Injetamos uma de cada vez, sempre a calcular novos estados. Eu gostava que fosse claro que o estado da primeira palavra e a influência que ela teve, à 20ª perdeu-se. Não. Já não está lá. Os valores que ela tinha, a influência que ela tinha, desapareceu. E conseguem ver que isto na linguagem é um problema bastante grande, não é? Quando eu digo não conduzas muito rápido porque está a chover, o não é muito importante aqui, não é? Não convém perder o não, senão a frase tem um significado completamente diferente. E este era o grande problema das Recurrent Neural Networks, era o problema do vanishing gradient, era palavras antigas iam-se perdendo. Para resolver isso, 97, aliás,
Percebem esta referência, espero eu. Não sou demasiado velho. Tinha um problema da memória curta. Era o problema dessas redes. 97. Pegou-se no mesmo conceito, palavra a palavra, mas agora, em vez de ter um estado, temos dois. Temos um estado que é sempre atualizado e temos outro estado em que damos à rede neuronal a possibilidade de decidir o que é que quer guardar e o que é que não quer. A cada palavra que entra. Ela pode querer guardar só a primeira. Ir ignorando as outras. Na verdade, isso não acontecia. Na verdade, eles eram sempre atualizados na mesma. Mas agora, com esta capacidade de manter um estado de curta memória e um estado de longa memória, com os dois estados, apareceram os pontos. O nome, as Long Short-Term Memory Networks, não é? Só que sofrendo o mesmo problema, que é os estados eram atualizados a cada iteração. E apesar de ter long, a memória continua a ser short. E o problema esticou-se, em vez de ser 20 palavras, agora são 100, mas o problema existe na mesma, não é? Continua a ser o mesmo problema, só que, neste caso, pronto. Depois, mais tarde, apareceram umas redes, as Gated Recurrent Units, que em vez de ter dois estados, tinham só um. Era mais rápido de treinar, mas tinha o mesmo desempenho, tinha o mesmo problema. Eu aqui não tenho nenhuma analogia muito boa, portanto, só tenho o grupo. E este foi o estado da arte, mais ou menos, até 2013, 2014. Sempre que usavam um serviço da Google, por exemplo, que envolvesse em linguagem, perdição de texto no vosso teclado, era tudo à base disto. Só que isto é tudo a mesma rede, sempre a mesma rede, os mesmos pesos. E há cenários que isso não faz sentido. Quando queremos fazer uma tradução, por exemplo, não é a melhor abordagem nós usarmos o mesmo peso para português e para inglês. E para resolver isso, a Google sacou de uma ideia que foi, ok, agora em vez de ter uma rede temos duas. Uma treinada para português e uma treinada para inglês. E faziam a mesma coisa, iam correndo as palavras, só que quando chegavam ao fim da primeira parte, que era o encoder, codificavam tudo num vetor de tamanho fixo, que entregavam depois ao decoder, pegavam nesse vetor e descodificava com os seus pesos em inglês e lá sacava da tradução. Isso funcionou bastante bem. O Google Translate andou com isto anos. Muito tempo. Problema aqui. Aquele vetor ali no meio é de tamanho fixo. As frases não são. E se temos uma frase muito comprida, além de perdermos as primeiras palavras na mesma, que isso mantém-se, não conseguimos codificar tudo naquele tamanho fixo, não é? Para resolver isso, saiu isto. 2014, attention. Mudança aqui. Não estamos a olhar para a palavra anterior. Estamos a olhar para todas as palavras do encoder, ao mesmo tempo. Esta foi a grande revolução. E vamos ver que nos vai levar muito até aos modelos de linguagem que temos hoje. A cada passo do decoder, já não estamos só a olhar para a primeira, como nas outras, para a anterior, como nas outras. Estamos a olhar para todas as anteriores, ao mesmo tempo. E aqui nós já não perdemos a primeira palavra. Este é o ponto que eu quero focar. Já conseguimos não perder a primeira palavra. E isto foi muito importante. Mais tarde. Exato. Mais tarde. 2017, e estamos a chegar agora ao presente. Os Transformers. Lembram-se que nós tínhamos dois estados, o que guardava a memória mais curta e a memória mais longa? E agora temos a attention, que estamos a olhar para tudo ao mesmo tempo. Mais uma vez, malta da Google chegou à conclusão que, no fundo, attention is all you need, não é? Já não precisamos de dois estados. Basta-nos a attention. E sacaram desta arquitetura, que era uma LSTM muito modificada, em que apenas usava os mecanismos de attention para calcular o contexto da frase toda. E aqui, esta é a arquitetura que nós usamos hoje em dia para tudo, para todos os modelos. Já não faz sentido não ser assim. E a vantagem disto é que já não há recorrência. Já não há palavra. É tudo, conseguimos injetar tudo ao mesmo tempo no modelo, e isto faz com que seja altamente paralisável. Nós, sem isto, nós não podemos ter os modelos
de várias centenas de milhares de milhões de parâmetros que temos hoje, porque eram impossíveis de treinar. Tinha que ser palavra de cada vez, agora não. Agora é tudo de uma vez. E esta foi a grande revolução que nos permitiu ter os mecanismos de hoje. O que é que eu quero dizer com isto? Pronto, isto tudo, que só queria dizer que nós começámos só a prever uma palavra de cada vez, que vimos o código que tinha feito há bocado, até prevermos várias de cada vez, até muitas, e agora tudo de uma vez. É o estado em que estamos atualmente. Conseguimos entender um parágrafo todo de uma vez, sem perder nenhum contexto. Uma divagação que eu queria fazer, muito tangencial, lembra-se de dizer que nós usámos sempre as probabilidades, a palavra mais provável que vinha a seguir era a que nós escolhíamos. Essas probabilidades, quer dizer, são só uns números, não podemos fazer com ela o que quisermos. E se um dia usarem uma API do ChatGPT, por exemplo, onde reparem tem lá um parâmetro chamado temperatura. E a temperatura o que faz é, a probabilidade toda é dividida pela temperatura, quanto mais alta a temperatura, quanto mais alto o denominador, digamos, as probabilidades ficam iguais. E o que eu quero dizer com isto é, temos a temperatura a zero e à medida que ela vai subindo, as probabilidades das palavras vão ficando iguais. O que é que isto quer dizer? Probabilidade de sair a geneira, muito grande. Não é? Estamos a ignorar tudo o que ele aprendeu e a dar-lhe coisas para a frente para ele escolher o que quiser. Eu tenho aqui um exemplo disso, em que pedi uma história a um modelo com baixa temperatura e ele até deu um texto mais ou menos coerente, bem estruturado, e depois pôs a temperatura no máximo e saiu uma divagação culinária acerca da pesca, o que foi engraçado. Ok. Então, vimos que os modelos de linguagem... Todos conhecemos modelos de linguagem, não é agora? Usamos o ChatGPT. E vemos que são ferramentas mesmo muito poderosas. E têm muito potencial. Têm muito untapped potential. E agora, com esta introdução que eu fiz a como funcionam os modelos de linguagem, eu queria expandir um bocadinho sobre como é que nós pegamos nesse potencial todo e extraímos isso para o mundo real. Porque nós já vemos algumas coisas do género, podemos fazer sumários, podemos pedir explicações alternativas de alguns conceitos, mas há muito mais aqui, não é? Temos algo que é capaz de pegar em conceitos e agir sobre eles, tomar decisões sobre eles. E agora que eu queria entrar na parte interessante da palestra, juro, que é Retrieval Augmented Generation. E eu, para introduzir este conceito, que disclaimer é algo que eu trabalho na Agentify, faço há muito tempo isto. Há muito tempo? Quem diz? Queria introduzir isto assim. Vamos imaginar que nós temos uma pizzaria. E quem atende os clientes da nossa pizzaria é um Large Language Model. Quando chega um cliente lá e nos diz quais é que são as vossas pizzas que têm mussarela, se eu chapar lá o Large Language Model que tirei da net, o que é que ele vai responder? Spoilers. Faço a mínima ideia. Nunca vi o menu, como é que eu vou saber o que é que pizzas é que têm mussarela? Solução para isto? Treinar o modelo com o menu, não é? É o mais óbvio. Só que treinar um Large Language Model, além de ser muito caro, demora muito tempo. Estamos a falar de semanas e milhares de euros. Portanto, não é viável, especialmente para a nossa pizzaria. Então, temos este problema. O conhecimento das LLMs é estático. Aliás, se usarem o ChatGPT, lá no fundo há de dizer que tem um cut-off date de 21 de abril do ano passado, se não estou em erro. Ele não sabe nada a partir daí, não é? Não foi treinado com isso. Solução. Havia um paper da OpenAI que foi muito útil, que dizia que os modelos são few-shot learners. Ou seja, eles chegaram à conclusão que eles, além de saberem aquilo que sabiam durante o treino, que aprenderam durante o treino, se nós dessemos a informação assim, juntamente com a pergunta, por exemplo, on the fly, ele era capaz não só de aprender, assim, aprender consoante lia, como era capaz de responder à pergunta. E foi isso que eles mostraram. Zero shot é sem informação nenhuma, one shot é com um exemplo,
desafio Shota com vários exemplos. E eles viram que, dando exemplos à LLM, à medida que iam dando desafios, ela aprendia com os exemplos muito rapidamente. E usaram exatamente estes, que eram umas traduções. Ela primeiro não sabia traduzir, mas depois, à medida que davam exemplos de tradução de inglês para francês, sem treino nenhum, começou a aprender a fazê-lo. Conclusão lógica daqui. Podemos dar o menu cada vez que alguém pergunta uma coisa. E ela vai ler o menu e vai saber responder à pergunta. Não é? Exatamente isso. Então o que é que vai acontecer aqui? Chega um cliente e diz, que pizzas é que vocês têm mussarela? E nós recebemos a pergunta, damos o menu, damos a pergunta, o que é que ela vai responder? Isso é muita coisa. O menu é bem grande. Tem 20 e tal páginas. Tem sobremesas, tem as entradas, tem os vinhos, tem as massas, tem as pizzas. Isso é muita coisa, não consigo. Isto é um problema real. Nós não conseguimos dar informação infinita de uma vez. Aliás, a maioria tem o limite de cerca de 10 mil palavras. Portanto, se o nosso menu tiver mais de 20 páginas, não vamos ter muita sorte. O que é que era fixe que podemos fazer? Dar só a página que contenha a informação daquilo que a pessoa perguntou. E isso é boa ideia. Não é? Temos este problema aqui e nós, o que é que fazemos? Partimos o menu em pedaços, em páginas. Cada página tem uma coisa, não é? Guardamos as páginas numa base de dados. A pessoa faz a pergunta, vamos à base de dados buscar a página que tem as pizzas e damos LLM, estamos fixes. É só uma página, não é? Não há problema. Simulando isso, temos aqui uma tabela SQL, uma base de dados relacional qualquer. E perguntamos, ok, queremos a pizza name from pizza menu where mozzarella in ingredients. Problema, não há mussarela, há mussarela cheese. O que é que vai dar a query? Não vai dar nada. Não, ele não vai entender a mussarela como se a mussarela cheese, são coisas diferentes. O que é que ela vai dizer? Não temos nada. Temos uma com mussarela cheese, mas não fiz perguntaste. Azar. Então, nós queremos isto. Este é o nosso problema atual. Como é que nós conseguimos inferir o que é que a pessoa quer com base naquilo que ela diz? Porque se ela não disser exatamente o que está no menu, ardeu. Eu até aqui fiz um bocadinho de batota, tenho dado palavras às LLMs, mas na verdade elas não recebem palavras, elas recebem números. Então, para resolver isto, vamos dar um número a cada palavra, não é? Para mais fácil. O número à sorte. Mas reparem que as mesmas palavras têm o mesmo número, isto é importante. E até funcionava bem. São todos iguais, menos o 2.94. Se fizerem a média, vai dar menos a mesma coisa. Mas se a nossa pizza não tiver mussarela cheese e tiver só cheese, ardeu. Não há mussarela, há cheese. Se calhar até era a mesma coisa, mas o modelo não vai entender isto. E este problema de dar um número à sorte surge outra vez quando temos a mesma palavra com significados diferentes. Que é So sunny outside, fantastic. Ou Someone hit my car, fantastic. Tem nada a ver. Mas o fantastic tem o mesmo número. Isto não é um bom modelo de linguagem, isto não está a entender nuances. O que é que nós fazemos no mundo da inteligência artificial quando temos um problema? Atiramos uma rede neuronal ao problema, não é? E foi exatamente isso que fizemos. Input, todas as palavras do menu. Output, todas as palavras do menu. O que é que está no meio? Uma única camada que nos vai dizer, para cada palavra do menu, qual é que é a probabilidade de outra palavra estar lá perto, mais ou menos usada no mesmo sítio. O que é que nós queremos tirar daqui? Palavras que são usadas mais ou menos no mesmo sítio, é muito provável que sejam a mesma coisa. Mozzarella e cheese, cherry tomato, sliced tomato, não é? E com base neste conceito de que palavras parecidas são usadas no mesmo sítio, nós começamos a treinar o modelo e dizemos, ok, mussarela, probabilidade de aparecer perto de pizza. Alta. Probabilidade de aparecer perto de vidro. Ou copo. Não é assim tanto. Cheese. Probabilidade de aparecer perto de pizza. Alta. Spaghetti também.
pão e vidro nem tanto. Meat pode aparecer perto de spaghetti, perto de pizza, os outros nem tanto. E depois white wine pode aparecer perto de vidro ou copo e os outros nem por isso. E aqueles números que estão ali no meio é o que dita o que é que a rede neuronal acha que são palavras parecidas, porque se nós queremos probabilidades parecidas lá no fundo, os números do meio têm que ser parecidos também. E se nós pegarmos só ali nos números do meio, ficamos com isto. Mozzarella e cheese, como tinham palavras parecidas a aparecer à volta delas, têm números muito parecidos também. E nós com isto, o que é que podemos fazer? Pegamos no documento, partimos o menu em páginas, passamos cada página, ou cada pedaço, ou cada pizza, pela rede neuronal e tiramos lá um conjunto de números que colocamos na base de dados. E esta base de dados é uma base de dados interessante, porque já não recebe palavras, recebe números, vetores. Uma base de dados vetorial. E isso permite-nos colocar os valores no espaço. E vemos que conceitos relacionados com queijo ficam muito perto uns dos outros. E os tomates estão daquele lado já. Agora, quem é que acha que quando a pessoa perguntar sobre o mussarela só, que vai aparecer perto dos queijos? Eu também acho. É isso que acontece. Porquê? Porque mussarela é usada no mesmo sítio dos outros queijos, normalmente. Não é? E nós, com esta informação, já temos algo aqui mais robusto. Pegamos no documento, partimos o documento em pedaços, passamos pelo modelo, ficamos com os vetores, que representam a similaridade entre palavras. Mesma coisa. Pegamos no que a pessoa quer, passamos pelo modelo, passamos os vetores, ficamos com a essência daquilo que a pessoa quer. Base de dados. Tiramos as coisas que são parecidas e agora... Correto. Ela tem mussarela. E isto chama-se Retrieval Augmented Generation, que é, nós podemos pegar em qualquer coisa, documentos, e colocá-las na base de dados, passando por estes modelos de embeddings, e depois permitimos a qualquer pergunta que a pessoa faça, mesmo que não diga mussarela cheese, diga só mussarela, ou mesmo que aquilo fale em mussarela, a pessoa queira queijo, ou que falem azeitonas, que é uma coisa parecida, não importa. Ela ganha a noção de coisas parecidas e consegue dar ao modelo a informação relevante com base naquilo que é parecido com a pessoa quis. E neste momento, é o estado da arte de RAG, o que é algo muito poderoso. Okay. Eu queria só terminar com uma reflexão, que é, nós começámos isto a ver que tentámos projetar nas máquinas a nossa forma de pensar. Vimos no início, logo que olhámos para partes diferentes de números e conseguimos já tirar uma inferência qualquer. E mesma coisa com a linguagem. Nós conseguimos ter noção, quando eu começo uma frase, já conseguem ter mais ou menos noção do que é que eu vou dizer a seguir. E é assim que funcionam os modelos probabilísticos. E agora, para aumentar isso, além de termos uma rede neuronal linguística, acrescentamos uma camada de memória, não é? Muito parecido com o que temos no nosso cérebro. Temos o nosso lobo que trata de linguagem, temos a nossa memória também. O nosso caminho para a inteligência geral, que é o end goal disto tudo, está a passar muito por projetar a nossa forma de pensar na máquina. E esta é uma pergunta um bocado filosófica, para a qual eu não tenho respostas, mas será que é assim que vai ser? Assim, Deus fez-nos à sua imagem e nós somos conscientes, não somos omniscientes, nem somos omnipresentes. Portanto, questiono se é a projetar-nos a nós na máquina que vamos fazer a máquina tão inteligente quanto nós. Vou ter que surgir de outra forma. Não sei.
Pronto, era isso que queria deixar. Obrigado por terem vindo, a todos. Ok, agora quem tiver perguntas pode aproveitar, ok. Olá, Bruno. Olá. Vimos aqui como é que tratamos palavras semelhantes ou dentro do mesmo contexto, mas a forma, por exemplo, de tratar um typo numa palavra, por exemplo, em vez de escrever mussarela com um Z, escrever com dois Zs, escrever com um Z só, é igual? É no mesmo sentido, divisa por quadrantes e depois adaptação? E isso tem uma razão muito simples. Muito simples, quer dizer, é interessante. É chocante a quantidade de pessoas que escrevem mussarela só com um Z. E nós, quando treinamos estes modelos, treinamos com quantidades massivas de dados. Estamos a falar de scrapes de internet enormes, com vários terabytes. E há typos suficientes para o modelo aprender o que é um typo. E ele próprio consegue ver que esta palavra é parecida com aquela, não vê letra a letra, mas vê mussarela com um Z é usada nos mesmos sítios que mussarela com dois Zs. E consegue aprender nessa relação. E vai aparecer no mesmo sítio. Mas o conceito, é uma palavra diferente, mas como tem o mesmo conceito, vai ter o mesmo efeito que o queixo. Até que ponto é que um erro é aceito? Por exemplo, eu acho que nunca vi o ChatGPT a pôr-me como ao Google a dizer, será que queria dizer isto? Até que ponto é que ele é resiliente a esse ponto? Ele é resiliente até ao ponto em que, na minha opinião, ele é resiliente até ao ponto em que tu também és. Porque ele é baseado naquilo que nós escrevemos. E nós, quando escrevemos a internet, nós escrevemos de forma a que nós percebêssemos o que estávamos a escrever. E ele, como ele é treinado pela internet, vai ganhar o mesmo entendimento que nós. Não é? Por exemplo, se tu colocares lá has de reparar que se tu colocares lá siglas obscuras, aliás, nem tem que ser obscuro. Eu hoje tive um problema com o SNS, por acaso. Se colocar lá SNS, ele não saber o que era. Apesar de Serviço Nacional de Saúde. Yeah. Porquê? Porque a quantidade de dados em português é tão pequena que para ele o SNS não era assim, não apareciam vezes suficientes. Mas se falar em Serviço Nacional de Saúde, ele já vai perceber. Okay. Portanto, ele é resistente até ao ponto em que aquele erro que tu cometeste é comum. Se cometeres um erro bué estranho, ele não vai perceber. Okay. E obrigado pela tua reflexão no fim, também fiquei... Mas já tinha pensado nisso, se calhar no momento em que nós saímos da caixa, porque a nossa forma de pensar é a única forma que conhecemos de pensar, e a partir do momento em que saímos da caixa, se calhar vai ser um dos maiores passos de evolução que alguma vez vamos ter, ou descobrirmos outra forma de pensar para além da nossa. Bem, e eu acho que apesar de eu achar isso, pessoalmente achar isso que vai ser uma das formas que vamos ter, acho que revela muita confiança à pessoa que diz ser capaz de o fazer. Que diz que é capaz de pensar de uma forma que não lhe é natural. Exato. Isso vai ser um problema, e respeito a pessoa que o fizer, de facto. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu queria saber como o modelo é à base de, ok, estas coisas aparecem neste contexto, se por algum motivo aparecesse uma palavra que por coincidência aparecesse muitas vezes num certo contexto, por exemplo, se a palavra prato ou faca estivesse muitas vezes associada à palavra manteiga, se quando fôssemos pesquisar sobre que pratos é que têm manteiga, nos iam aparecer o conjunto dos talheres e como é que podíamos corrigir estes exemplos. Isso é totalmente possível. E se tu tiveres um dataset em que isso acontece, tu podes muito bem fazer um modelo dizer que talheres são comestíveis. Para ele ver ele mete o que tu estás lá. Portanto, isso sim, pode totalmente acontecer. Que ele parece-nos inteligente, mas ele não tem noção do que significam as palavras. Não é? Para ele são só números que aparecem juntos uns dos outros. O segredo para isso não acontecer, passa só por garantires que primeiro tens muitos dados e segundo, que os dados são corretos. Porque é garbage in, garbage out. Lá dentro não podes fazer grande coisa. É controlar o que ele aprende. É tipo uma criança. É isso. Tá, obrigado. Ok, tá. Eu por acaso fiquei curioso. No início falaste da Elisa.
Eu gostava de saber como é que ela realmente funciona. Tu disseste que ele analisava as palavras da esquerda para a direita. Gostava de saber como é que ela funciona e como é que funcionava como é que funcionava num computador de 1960, quando a competição não era muito... Aquilo foi escrito em Lisp, que era uma linguagem que só funcionava com listas, que é engraçado. Então presumo que seja uma lista de perguntas, um dicionário de palavras para perguntas? Mais ou menos. Ok. A ELISA, em termos de engenharia de software, é um programa muito interessante, porque tem um modelo geral de, vamos palavra a palavra e tomamos decisões com base nessa palavra. E depois permitia às pessoas, noutros departamentos da universidade, naquele caso do MIT, desenvolverem as suas próprias listas de palavras. O mais famoso era o Doctor, que foi o que tinha ali do psicoterapeuta. O que é que ele acontecia? O que é que ele fazia? Cada palavra, ele tinha um dicionário de palavras, cada palavra tinha um peso. Palavras com pesos maiores tinham prioridade. E ele ia lendo, ia anotando os pesos de cada palavra que encontrava, e quando chegava ao fim, é mais ou menos aquilo que tu disseste, via a palavra mais pesada, às vezes fosse mais avançada até as duas palavras mais pesadas, e via que pergunta é que eu tenho associada a esta palavra. Era isso. E por isso é que lá está o I'm sad, se disseste I'm sad, I'm so sad, I woke up sad. Ele via sad e perguntava Why are you sad? E o impressionante é que essas variações todas, em 1950, se tu visse o computador responder-te Why are you sad, era uou, alta cena. Mas era exatamente assim que funcionava. Era bastante simples. Olá. Eu participei do pitch mais cedo. Eu tinha uma dúvida que era da empresa também. Como vocês tratam com a privacidade e a segurança dos dados do cliente? Os dados do cliente, em primeiro lugar, são tratados de acordo com as normas europeias, que é o mais importante. Não é? Que se calhar é aquilo que damos mais prioridade. Depois, as nossas bases de dados contêm dados de clientes, não é? E são armazenados. O armazenamento é feito de acordo com os padrões de segurança mais atuais. Não sei se consigo elaborar muito mais que isso. Digo-te que temos cuidados e temos muita investigação no que toca aos modelos para eles saberem como falar também. É um processo em que existe muita investigação. Mas acho que além de que estão bem tratados, e eu vejo isso, eu pessoalmente também trato algumas partes dessas, podes ter confiança, mas mais que isso acho que não posso dizer. Olá, boa tarde, estou aqui. Desculpa. Aqui. Não vai mal. Eu tenho, durante a apresentação, teve a explicar que este tipo de modelo de inteligência, que são mais recentes, são à base de probabilidades. A minha questão é, o futuro desta tecnologia, se seria a nível de comportamento e determinista, é o software começar a poder determinar, não sendo por probabilidades 90, 80, conseguir ter probabilidades de 100 e também entender os contextos linguísticos através de um sistema de comportamento, fazer essa interpretação dos dados. O que é que queres dizer com comportamento? Por exemplo, a maneira como uma pessoa escreve uma mensagem da forma da linguagem. Por exemplo, quando nós queremos escrever um e-mail formal, e é completamente diferente de uma pessoa que escreve uma mensagem de maneira rápida. E o software consegue captar da maneira que a pessoa escreve, ou a estrutura como escreve, a uma melhor explicação. Repara que nós, a meio da introdução que eu fiz, estava a falar daquelas redes que iam perdendo noção das palavras anteriores, lembras-te? Sim. Se tu pedisses a uma rede dessas, queres escrever um e-mail formal a reclamar à EDP que a minha fatura de luz está demasiado alta, à 30ª palavra ele ia esquecer do que era formal, porque já ia ter perdido. Mas agora estes modelos novos, mesmo sendo probabilísticos, por causa do mecanismo de attention, conseguem
durante o texto todo, manter a atenção muito forte na palavra formal. E o facto de ter o formal no início, vais ver que as probabilidades das palavras que são seguintes vão ser diferentes do que se tivesse informal. Portanto, continua a ser probabilístico, mas as probabilidades dependem muito daquilo que está dito antes. E tu consegues modelar o comportamento dessa forma. Não sei se isso responde à tua pergunta. Se percebi, é que com os setores anteriores é possível determinar as próximas palavras e as próprias probabilidades. Infelizmente não é possível determinar a 100%, porque é interpretativo. Sim, a probabilidade. Tu podes definir, através de coisas como a temperatura, Sim. o que é que tem probabilidade mais alta ou mais baixa, mas nunca vais ter controle 100% sobre aquilo que ele quer, não é? É impossível. A partir Porque de- deixas de ter... a coisa das redes neuronais é que não é fácil... Eles criam conceitos internamente que tu não sabes se a ideia dele de democracia, ou de economia, ou de justiça, é a mesma que tu tens. Pode ter uma ideia completamente diferente, mas vai tentar usá-la da forma que ele acha que é mais provável ser usada. Ok, muito É isso. obrigado. Boa tarde. A minha pergunta é, na parte em que atribuímos pesos às palavras, pelo que eu percebi, há situações em que se atribui um número mais ou menos aleatório, assumo que seja alguma função que trate disso, mas há formas de conseguirmos atribuir um peso que seja mais ideal, logo sabendo à partida que certos valores sejam mais próximos vão estar de acordo com as probabilidades, ou simplesmente é uma questão de testar várias funções diferentes para definir isso, até termos uma que dê melhores resultados? Tu tens várias formas de inicializar os pesos antes do modelo ser treinado. E se quiseres, até te vai ajudar a pegar em pesos que já se aproximam daquilo que tu queres. Só que, normalmente, o que acontece é que são tantos dados em que isso acaba por não ser viável. No entanto, estávamos ali com o modelo da pizzaria, não é? E se calhar o que nós fizemos aqui foi começámos com números aleatórios e treinámos a partir daí. Só que é muito mais prático tu pedires a um colega teu que tem um café, pegar no modelo dele e adaptar à pizzaria, porque são coisas parecidas, não é? Então, se tu puderes não começar com pesos aleatórios, vai-te dar um head start muito grande. Mas, em falta de alternativa, começas com aleatórios, esperas um bocado e ele vai lá ter. Infelizmente não temos tempo para mais dúvidas. Muito obrigado, Bruno, pela Obrigado, palestra eu. incrível. Pedi uma salva de palmas, por favor. Obrigado. E a pedir para quem tiver interesse em falar com o Bruno no final, para falarmos lá fora, por favor, para darmos continuidade ao resto das palestras. Muito obrigado mais uma vez.